Olá, amigos! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. No dia de hoje nós vamos falar sobre o Dia das Mães. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 e no versículo 22, onde então a mulher de Cananeia diz o seguinte ao Cristo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente perturbada. Querido, este capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ele traz uma passagem da mulher cananeia, que veio até Jesus pedir que curasse a sua filha, porque ela estava muito perturbada. E nesta passagem, Mateus destaca que esta mulher foi 3 vezes ao Cristo pedir que o Cristo a curasse. E na terceira vez, motivada pela fé, pela sua certeza, pelo seu amor, pelo seu carinho por aquela filha, ela veio mais uma vez pedir ao Cristo que a curasse. Ao que o Cristo então disse a ela o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé, que se faça contigo o que tu queres. E naquele mesmo momento, a filha da mulher cananeia ficou então curada. Queridos, tem um jornal chamado Mundo Espírita. E no mês de maio de 1999, saiu uma publicação falando sobre o que é ser mãe. E tinha uma frase muito interessante nesse jornal que dizia o seguinte: ser mãe no mundo, enfim, é viver o mesmo júbilo de compartilhar com Deus o dom da vida. É viver com emoção, é viver com resignação, é seguir corajosa e sem temores até o fim da sua vida. Queridos, e foi com esse mesmo empenho, com essa mesma fé, com essa mesma certeza que a mulher cananeia foi até o Cristo pedir que curasse a sua filha. Porque ela sabia da responsabilidade que ela tinha sobre a sua filha. Sabia do amor intenso que as unia. E foi dessa forma, com este amor, com esta certeza que ela foi, então, pedir ao Cristo que curasse a sua filha. E qual mãe não faria o mesmo por seu filho ou pela sua filha? É um amor que os nossos sentidos hoje, os 5 sentidos que nós temos, é um amor que esses sentidos nossos não conseguem imaginar ou não conseguem compreender o tamanho desse amor. É uma ligação espiritual muito grande, que é só uma ligação espiritual muito grande é que pode justificar esse relacionamento, que pode justificar esse amor. Embora não consigamos entender, com certeza, esse sentimento de amor que envolve mãe e filhos, né, ultrapassa, com certeza, as barreiras da matéria, nos trazendo o entendimento de que esse amor já provém de muitos e muitos anos, de muitos e muitos séculos. Já vem de encarnações anteriores. Daí, então, a forma quase que incompreensível da gente conseguir compreender, de conseguir compreender esse amor. E somente assim nós podemos, então, entender, ou pelo menos explicar a razão desse tipo de amor que envolve mãe e filhos. Né? Aquelas que estão ouvindo e que forem mães, com certeza vão conseguir entender do que eu estou falando. E mais uma vez, essa passagem trazida por Mateus, falando sobre Jesus, o médico das almas, percebeu, então o mestre percebeu com grande carinho, com grande certeza, esse amor que unia aquelas duas mulheres, a mulher de Cananeia e a sua filha. E creio, essa relação de mães e filhos promove, né, nessas oportunidades curas, muitas vezes, curas de relacionamentos, curas de dívidas passadas, enfim, são processos que vão curando gradativamente, aumentando o amor entre esses dois espíritos que optaram e aceitaram reencarnar nessa existência com a responsabilidade de mãe e a responsabilidade de filho. Eu tenho um caso bastante interessante que aconteceu com meu amigo Olavo, ele me contou faz algumas semanas, que ocorreu com seu filho Olavinho e a sua esposa, a dona Elisa. É um caso bastante interessante e eu gostaria de compartilhar com os senhores para que a gente possa então continuar a nossa reflexão no dia de hoje. O Olavinho, que era o filho desse meu amigo Olavo, ele começou a ter alguns tipos de comportamentos muito errôneos, vamos dizer assim. Começou tendo, não sei se foi por influenciação da escola, amiguinhos, alguma coisa, mas começou tendo alguns comportamentos errados. Então ele valorizava muito o dinheiro, valorizava as coisas materiais, e ele começou então a se manifestar isso de uma forma intensa dentro de casa.
E certa vez, antes de ir para a escola, ele acabou o cafezinho dele da manhã, a mãe serviu, e a mãe, logo quando foi, recolheu os pratos, enfim, as coisas, encontrou um envelope escrito para mamãe. E ela abriu o envelope e tinha um bilhetinho dentro. E o bilhetinho dizia o seguinte: coisas que o Olavinho deve, ou coisas que a mamãe deve para o Olavinho. Aí ele colocou lá: por colocar o lixo na lixeira, mamãe deve R$2. Por varrer a varanda, mamãe deve R$2. Por comprar o pão todos os dias na padaria, mamãe deve R$2. Por colocar água nas plantas, mamãe deve para o Olavinho R$2. Total que a mamãe deve para o Olavinho R$8. A dona Elisa, quando viu aquilo, ela percebeu, né, naquele momento, como se fosse o ápice daquela situação que ela já estava percebendo. Então ela não se abateu naquele momento. Ela simplesmente se recolheu no seu quarto, fez uma prece, profundamente pedindo a Deus que ajudasse a ela na solução desse problema, que ela já estava prevendo que se persistisse, continuaria então com consequências desagradáveis. Então, quando o Olavinho chegou da escola, mais ou menos em torno de meio-dia e pouquinho, quando ele foi almoçar, a mãe colocou o prato e tinha um envelope. E tinha um envelope lá como é que se diz? Tinha um envelope em cima da mesa. Quando o Olavinho abriu, ele encontrou os R$8 lá dentro. Ele ficou todo feliz. Mas muito feliz mesmo, já começou a fazer planos sobre o que ele iria fazer com aquele dinheiro. O que ele iria fazer, o que ele iria comprar, enfim, começou a fazer determinados planos e uma série de coisas. Quando foi no dia seguinte, já de manhã cedinho, a hora que antes dele sair para a escola, ele encontrou novamente mais um envelope na mesa. Ele já todo contente, pensando que fosse até mais dinheiro, né? Então ele encontrou, quando ele abriu o envelope, tinha um bilhete. E naquele bilhete estava dizendo o seguinte: coisas que o Olavinho deve para a mamãe. Por amá-lo muito, filhinho deve nada. Por cuidar da sua catapora no ano passado, filhinho deve para a mamãe nada. Por lavar e passar sua roupinha e deixá-la cheirosinha, filhinho deve para a mamãe nada. Por preparar uma comidinha gostosa todos os dias, filhinho deve para a mamãe nada. Por ajudá-lo nas tarefas de casa todos os dias, filhinho deve para a mamãe nada. Total que o filhinho deve para a mamãe nada. E naquele momento, o Olavinho acho que ficou lendo umas 2, 3, 4, 5 vezes, e a mãe lá lavando a louça, disfarçada. E ele, né, daí, alguma coisa, ele pegou aqueles R$8 que tinha, já estava no bolso dele, pegou os R$8, correu para a mãe, abraçando ela, chorando, devolveu os R$8 e prometeu para ela que nunca mais ele faria aquele tipo de coisa. Vejam, queridos, que assim como nessa história, nessa pequena história, existem diversas outras situações onde as mães podem salvar os seus filhos e evitar, assim, que dessa forma se cresçam, né, homens e mulheres fragilizados ou então fracos. São várias as situações em que nós podemos então salvar esses nossos filhos. Percebam que a mãe do Olavinho, ao receber aquele bilhete, a primeira coisa que ela fez foi fazer uma oração, fazer uma prece e pedindo a Deus que a ajudasse na condução daquela situação. O pequeno Olavinho estava muito perturbado, isso é uma verdade, e tinha tendências errôneas, né, de caráter, que poderiam prejudicá-lo mais frente. Mas a fé desta mulher, a fé da dona Elisa, foi tão grande que se assemelhou naquele momento à fé daquela mulher cananeia, onde pediu sinceramente ao Cristo que ajudasse. Mas nós podemos resumir dizendo o seguinte, que foi o seu amor, que foi a sua conduta, que foi a sua responsabilidade que fez com que aquilo se resolvesse da melhor forma, que foi o entendimento do papel de ser o papel de mãe, né? Que foi a responsabilidade na condução do futuro do seu filho que assim o fez. E ela conseguiu. E foi como se pudéssemos ouvir naquele momento, ou como se ela pudesse ouvir naquele momento, a voz do Cristo dizendo para ela: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que tu queres. E nós temos, então, neste momento, na situação do Olavinho e da sua mãe, a mesma situação da mulher cananeia, que pedia insistentemente ao Cristo que ajudasse naquele momento, né? Então,
Quando nós fomos encaminhados à reencarnação aqui no planeta Terra, mães e filhos fizeram um compromisso, né, muito grande de se ajudarem, de se unirem nesse relacionamento de mães e filhos, para que pudessem os dois crescer e melhorar cada vez mais. Reparando, resgatando dívidas do passado, não importa. Mas o importante nesse momento é o entendimento de que, antes de reencarnarmos, esse compromisso de apoio mútuo, ele foi realizado no espaço. Como sabemos, todos nós viemos ao mundo com o objetivo de aprender, crescer, desenvolver e melhorar e sermos felizes, para que possamos então ter sucesso naquele compromisso que assumimos no passado, para que pudéssemos então ter sucesso e garantir de que esse relacionamento pudesse perdurar por muitos e muitos séculos no futuro que nos espera. Mas para isso é necessário um espírito generoso, um espírito amoroso que nos aceite como filhos. Do mesmo jeito também que tem que existir também filhos, né, que se comprometam em cumprir e ser ajudados por esse espírito generoso. Certa vez eu estava vendo uma palestra virtual, porque agora já existem palestras virtuais e ao vivo na internet. Eu estava vendo uma palestra onde que falava sobre o papel da mulher no lar. Então foi muito interessante, porque essa palestra, quem estava fazendo era uma mulher chamada Sandra de Sá. Não, Vânia de Sá, desculpa o nome. E na parte de perguntas e respostas, teve uma espectadora que estava assistindo e ela perguntou qual é a relação entre a mulher e o lar. Ao que a senhora Vânia de Sá respondeu para ela dizendo o seguinte: a mulher é um espírito que reencarnou com a roupagem corporal de mulher e no lar irá exercer uma das mais nobres funções, que é a maternidade. E através dela, e também do seu companheiro, receberá neste lar, então, espíritos que reencarnarão para progredir através da convivência e do amor. Essa foi uma resposta que ela deu. E depois se passaram várias perguntas, e teve uma senhora, uma mulher, que ela não fez um questionamento, mas ela fez uma afirmação para a dona Vânia de Sá naquele momento. E ela disse o seguinte: a minha mãe nunca foi tudo isso que a senhora falou no dia de hoje, ouviu? No dia de hoje. E ela nunca fez nada por mim. Ao que a senhora Vânia então pensou e respondeu o seguinte: mas você, minha querida, como mulher, pode inicialmente perdoá-la e depois ser para os seus filhos tudo aquilo que ela nunca foi para você. Pois somente assim você poderá entender o quanto ela deve sofrer por não ter te amado como você merecia. E aquela mulher, naquele momento, simplesmente desligou, né, e se desconectou e não falou mais nada. Realmente, queridos, olhando por esse prisma, a maternidade é uma das mais belas oportunidades que nós temos de reparação e de resgate. Ou então uma das mais belas oportunidades dadas por Deus ao Espírito. E todos nós, espíritos eternos, somos, então, sabedores de tudo isso. Que passaremos, como espírito, passaremos pela roupagem de mulher, passaremos pela roupagem de homem e viveremos, com certeza, em determinados momentos, por essa experiência, por esse amor nós passaremos, porque o espírito ele é eterno. O espírito não tem sexo. Então, o que vai ficar, como ficar valendo para o espírito por eternamente, é esse sentimento, é esse amor que com certeza, esse amor de mãe vai agregar com certeza no espírito. Mas todos nós sabemos que muitas vezes é muito difícil exercer o papel de mãe. E é por isso que nós devemos sempre render graças a Deus pelo Espírito que nos recebeu, pela mulher que nos deu a luz, pela mulher que nos deu a vida, independente de qualquer coisa. É a primeira coisa que nós temos que fazer. E mesmo assim, a homenagem das mães, no Dia das Mães, deve ser rendida, independente de qualquer coisa. Porque com certeza foi um espírito que nos ama muito, ou pelo menos que se comprometeu muito em nos amar e nos fazer feliz. E como disse a senhora Vânia de Sá na palestra, podemos fazer pelos nossos filhos tudo aquilo que porventura as nossas mães não fizeram por nós. Para que a gente possa ter certeza
de que nós nunca seremos acusados ou que nós nunca seremos responsabilizados pelo sofrimento ou pelo qualquer tipo de falha que um filho possa vir a existir. Porque a mãe que porventura tenha falhado, ela terá outras oportunidades. Terá outras oportunidades e com certeza vai conseguir vencer. Esse é o processo natural, essa é a bondade de Deus reinando. Emmanuel, num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 171, com o título Palavra de Mãe, ele nos traz o seguinte texto. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo e necessidade de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo altamente com os pais, mas na maioria das vezes chorando no colo da mãe. Sendo assim, queridos, nós podemos dizer que o amor entre mães e filhos é um amor diferenciado. Isso é uma grande verdade. É um amor que também significa comprometimento. Comprometimento com a formação desses espíritos, com comprometimento com aquilo que se responsabilizaram durante esse processo, durante o processo que estava antes da reencarnação, desculpa. E com certeza esse amor vai durar por muito tempo, por muitos anos, provavelmente pela eternidade inteira, aumentando cada vez mais. Sendo assim, nós devemos render as nossas homenagens, sim, às nossas mães, que já retornaram à pátria espiritual também, porque elas continuam sendo nossas mães. Com certeza, elas no plano espiritual estão muito próximas da gente, quase que como que nos orientando, nos inspirando, pedindo por nós, zelando por nós, porque ela não deixou de ser mãe. E com certeza ela está sempre, sempre no mundo espiritual, olhando por todos nós. E essas vibrações, com certeza, chegarão até nós. Do mesmo jeito também que as nossas vibrações chegarão até elas. Então, percebam que este vínculo de amor nunca vai separar. E quando provavelmente nós retornarmos à pátria espiritual e encontrarmos nossas mães, com certeza nós veremos esse amor quase que multiplicado, quintuplicado, né, de uma forma intensa. Então, que continue, e nós devemos sempre sim cultuar cada vez mais as nossas mães. Não especialmente num dia só, mas sempre, num dia que lembrarmos, nos dias que nós lembrarmos por acaso dela, porque pode ser que nesse dia ela esteja próxima da gente. Né? Pode ser que esteja próxima, nos vibrando, nos inspirando, nos intuindo. Então essa relação de mãe e filho não vai acabar nunca. Né? Por toda a eternidade provavelmente ficaríamos assim. Então, queridos, essa era uma reflexão que eu gostaria de fazer com relação ao Dia das Mães, nesse dia 14 de maio de 2023, e dando em especial, neste momento, desejando um feliz Dia das Mães para todas as mãezinhas, para todas aquelas mães que já se foram também, tá bom? Assim como a minha também já se foi. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.